Eu começo pelo corpo. 12 anos não é uma posição política, não é uma escolha. É um corpo em formação, um sistema nervoso ainda em organização, uma identidade que ainda não se estabilizou. E é exatamente esse corpo que começa a ser incluído no cálculo da guerra. O dado aparece como notícia. Campanhas de mobilização, participação a partir dos 12 anos, integração em atividades de segurança, logística, vigilância. Antes disso, outro cenário já havia sido exposto. Crianças inseridas em rituais patrióticos, repetindo narrativas estatais, participando de cerimônias, aprendendo a nomear o mundo a partir de um único eixo. Os contextos variam, a forma muda, mas o mecanismo permanece. De um lado, a escolarização da guerra, do outro, a aproximação operacional. Em ambos, o ponto de entrada é o mesmo, corpo jovem. Não há aqui uma adesão ideológica no sentido clássico. O que existe é uma inscrição anterior à própria capacidade de formular uma posição. O cérebro em desenvolvimento não opera por julgamento político. Ele responde à repetição, à autoridade, à recompensa social. A incorporação vem antes da reflexão. O comportamento não nasce da decisão. Ele é moldado, e isso desloca o problema. Porque não se trata de convencer crianças, trata-se de organizar o ambiente no qual elas existem. A escolha que aparece não é entre aderir ou não aderir, é entre pertencer ou ser deslocado. E o custo do deslocamento não é abstrato, é imediato. Exclusão, suspeita, isolamento, ruptura com o grupo. Em contextos de controle ampliado, esse custo não é apenas social, ele pode se tornar político. Então o que se chama de participação não é exatamente escolha, é ajuste. O Estado não atua apenas no conteúdo que é dito, ele reorganiza as estruturas de pertencimento. Escola, grupo, milícia, ritual. Instâncias diferentes que operam a mesma função, alinhar o sujeito ao ambiente no qual ele precisa sobreviver socialmente. Não é necessário impor pela força quando a própria permanência no grupo depende da adesão. A técnica não aparece como um aparato visível. Ela se manifesta na organização das possibilidades. O que pode ser dito, o que pode ser ouvido, o que pode ser reconhecido. A participação deixa de ser um ato e passa a funcionar como prova de alinhamento. E é nesse ponto que a questão deixa de ser ideológica e passa a ser estrutural. Porque o dado mais incômodo não é que crianças são expostas a esse tipo de discurso. É que elas participam. E muitas vezes participam com engajamento. Não porque compreendem a guerra, mas porque encontram ali algo mais fundamental. Um lugar onde podem existir sem ruptura. A psicanálise não trata isso como erro de informação. Trata como efeito de identificação. A palavra não apenas comunica, ela organiza o campo psíquico. Mas essa organização depende da possibilidade de diferença. Quando o ambiente não oferece diferença, não há elaboração. Há incorporação. O sujeito não entra em conflito com o que escuta. Ele ajusta sua posição ao que é possível sustentar naquele espaço. Não se trata de crença, trata-se de funcionamento. A civilização sempre operou trocas, segurança por liberdade, pertencimento por autonomia. Mas aqui essa troca ocorre antes da própria constituição subjetiva, e por isso não aparece como perda, porque aquilo que está sendo perdido ainda não se consolidou. O que permanece é a necessidade imediata de não ser excluído. Quando o outro desaparece como possibilidade de confronto, o que resta é um campo homogêneo, uma narrativa única que não precisa convencer porque não encontra resistência. O resultado não é necessariamente a formação de sujeitos rigidamente ideológicos. O resultado é mais silencioso. Sujeitos que ajustam o discurso ao ambiente, que evitam conflito, que suspendem a diferença, que operam dentro de uma normalidade construída. Tudo parece estável porque o confronto não acontece, e quando não há confronto, não há elaboração. A guerra, nesse ponto, deixa de ser uma ideia que pode ser pensada. Ela passa a ser um espaço onde é possível permanecer. Se isso ainda parece distante, o restante está na descrição. Quem quiser conforto pode parar por aqui.